O PROCON de Uberlândia, através de uma decisão cautelar administrativa, suspendeu a comercialização de convites de formatura de uma empresa. Sabe por quê? Devido a várias denúncias que foram registradas e recebidas pelo PROCON, que correu atrás e confirmou essas denúncias. Preste atenção, eu chamo a sua atenção, a gente começa aqui o nosso Cidade trazendo essa importante notícia. Pedro Cossini está aqui comigo, está ao vivo e vai trazer agora todas as informações direto do PROCON Municipal. Ele está acompanhando esse trabalho. Pedro, explica para nós aí o motivo dessa suspensão e principalmente o que foi feito. Seja muito bem-vindo, boa noite para você. Júnior, ótima noite para você, para todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Minas. Foram cerca de 16 alunos que procuraram o PROCON para fazer denúncias depois que a empresa Horizonte Convites descumpriu os prazos de entrega deste produto que foi contratado por estes formandos. Aqui está a decisão administrativa cautelar que foi emitida hoje pelo PROCON de Uberlândia, determinando a suspensão, então, da comercialização deste serviço aqui na cidade. Eu vou conversar com Egmar Ferraz, que é superintendente do PROCON Municipal. Egmar, foram várias denúncias ao longo do primeiro semestre deste ano. Como é que foi o processo para apurar, de fato, o descumprimento desse serviço aqui na cidade? Boa noite para você. Boa noite, Júnior. A primeira opção nossa é sempre a conciliação. O PROCON busca conciliação a fim de que o consumidor também seja ressarcido do seu prejuízo, seja na entrega do convite ou seja na devolução do dinheiro. Esta empresa, né, que é composta pelo marido e pela esposa ali, ela foi chamada, ela veio a uma audiência, foi dado a ela um prazo para que ela respondesse a todas as questões, que resolvesse as questões, que desse uma solução para o problema, mas ela ficou inerte, não respondeu, como diz, deixou os formandos sem nenhuma resposta, deixou o PROCON sem nenhuma resposta, e diante do risco maior, porque nós temos várias formaturas todos os anos acontecendo aqui em Uberlândia, em toda a região, essa é uma atividade que pode causar um prejuízo muito grave à sociedade, haja visto que formatura é sempre um momento muito especial para o formando e para a família. Diante disso, a cautelar foi necessária para suspender a atividade de confecção de convites, de comercialização de convites. Agora, os alunos, são 16 que procuraram para fazer denúncia, ficaram no prejuízo, eles foram reembolsados em algum momento, a empresa chegou a apresentar negociação para, de fato, ressarcir o investimento feito? Até o presente momento isso não veio ao processo, os reclamantes não trouxeram nenhuma informação nesse sentido. A última informação que nós temos, o último dado importante que nós temos é a audiência realizada e que até então não houve nenhuma resposta. Então até agora o prejuízo está configurado para os consumidores. Além da suspensão da venda, se a empresa persistir com isso, tem multa diária sendo aplicada pelo PROCON, né? Sim, a partir de hoje, se ela insistir na comercialização de convites, ela tem uma multa diária de mais de R$900. Essa multa ela é importante e, além disso, o processo ele continua. Nós vamos entrar agora para a fase final, que é a fase de decisão definitiva, para que possa verificar se ela será autuada ou não com multa administrativa independente da suspensão das atividades. Essa autuação seria em qual âmbito, assim, da esfera da defesa do consumidor? Qual seria a penalidade que a empresa poderia responder? É uma sanção financeira. Essa sanção financeira ela está definida em legislação e depende do faturamento. Isso é apurado no processo e, a depender do faturamento, da gravidade dos atos, é aplicada essa sanção. Ainda não dá para se falar em qual é o valor da multa a ser aplicada ao final do processo. Egmar, agradeço pela entrevista ao vivo, Júnior. Inclusive, caso tenha pessoas que nos assistem agora nesse momento, que passou por situações parecidas com a mesma empresa ou similar, pode procurar o PROCON através das unidades de atendimento, tanto o PROCON móvel quanto o PROCON aqui, a sede fixa da autarquia municipal, ou através do 151, que é o PROCON, através do telefone. Vale lembrar, então, que é uma decisão administrativa cautelar, tem multa diária de mais de R$900 se for descumprida, e 16 alunos procuraram para denunciar esse, digamos assim, entre aspas, golpe do não cumprimento do serviço contratado para uma formatura aqui na cidade de Uberlândia. Júnior, nós procuramos inclusive a empresa, aguardamos um retorno, um posicionamento, e assim que tivermos a gente traz aqui a resposta dessa empresa, que inclusive nem apresentou defesa ao PROCON durante a audiência
aqui na sede da autarquia. Com você. Ô Pedro, segura o Egmar aí mais um pouco, por gentileza, porque a gente está chamando a atenção. Você que está me assistindo, você que é formando, você sabe muito bem. Você estuda 3, 4, 5 anos para uma formatura e o convite, ele é sofisticado. Pode até colocar na tela para vocês verem aí que não é coisa barata, não. É um contrato caro. São convites sofisticados, vai vendo aí, são vários esses convites e essas pessoas procuraram essa empresa até mesmo pelo nome, né? Pela referência do bom serviço que estaria sendo aplicado aqui em Uberlândia. Então fizeram esses contratos e muitas das vezes as empresas exigem 50% no mínimo do pagamento para depois, ao final, quando entregar os convites, receber o restante. E é isso que acontece. E o que o PROCON descobriu? O PROCON descobriu que essa oferta estava sendo feita, o pagamento estava sendo feito e não estava sendo cumprido o quê? A obrigação não estava sendo cumprida. E a empresa prometendo entregar dia tal, entregar dia tal. Ou seja, infringindo várias regras, vários códigos do Código de Defesa do Consumidor, várias leis. E aí virou esse amontoado de denúncias e o PROCON agora agiu, nesse caso, suspendendo as atividades. Ô Pedro, pergunta aí para o Egmar, por favor, se ele puder nos ajudar. Essa empresa tinha endereço físico aqui em Uberlândia ou esse casal estava trabalhando apenas nas redes sociais? E o PROCON foi até ao local, eles perceberam que ainda estava tendo essa atividade por lá? Ou seja, a empresa ainda estava funcionando, mesmo diante de tantas denúncias? Boa pergunta, viu, Júnior? Egmar, o Júnior questiona se essa empresa tinha endereço fixo em Uberlândia, se vendia apenas pela internet. Parece que foi um trabalho complicado para vocês identificarem quem são os donos, o local de atuação, porque todo dia trocava o endereço, é isso? Eles tinham um endereço, depois eles mudaram e não alteraram esse endereço na ajuda comercial, não fizeram alteração dos cadastros oficiais, o que nos levou a um processo de investigação e de localização dos proprietários, de quem estava envolvido no processo. Nossa equipe é uma equipe muito eficiente e conseguiu rastrear, graças à ajuda, obviamente, de órgãos de segurança, nós conseguimos localizar eles e fazer a notificação. Então, eles já foram notificados dessa decisão e não podem falar ou negar desconhecimento. Excelente, então está aí respondido, Júnior. E é importante, de fato, acionar o órgão de defesa do consumidor justamente para garantir que os direitos sejam preservados. A gente tem o hábito de fazer muitas reportagens de tentativas de golpe, de golpes, que na maioria das vezes é isso. A pessoa contrata um serviço, paga o adiantamento que é cobrado no contrato e não recebe o serviço no prazo estabelecido. E vem aquela conversa, entrego semana que vem, na outra e por aí vai. E o serviço nunca chega nos finalmente, muito pelo contrário, traz prejuízo. E que a gente está falando de sonhos, né? São alunos que estão se formando, teriam uma festa aí, teriam um convite maravilhoso, um convite caro, quem informou sabe o preço de um convite de formatura, que não é barato, e agora, infelizmente, vão sair no prejuízo, porque a empresa não vai reembolsar, mas o PROCON atuou para evitar que novas pessoas caiam nesta cilada de contratar o serviço dos convites e não receber o convite para a tão sonhada festa de formatura. Júnior. Exatamente. E eu vou te falar um negócio, viu? Para o PROCON chegar num ponto desse, Pedro e também Egmar, que está nos acompanhando aí, está junto com você, várias foram as tentativas, de alguma forma, de intermediar, resolver esse problema juntamente com esses estudantes. Então, gente, o PROCON não tem interesse nenhum em suspender a atividade empresarial. Esse não é o foco do PROCON. O PROCON, o foco é o quê? Intermediar a conversa e tentar buscar uma solução. Buscar um acordo entre as partes que estão vivendo nesse conflito e a parte vulnerável nesse caso é o consumidor que, infelizmente, sempre é enganado por essas empresas. E nesse caso aí, já deve ter muita gente, você que está me acompanhando, coloca o nosso WhatsApp na tela, deve ter muita gente assistindo e tá conhecendo aí, ó, e tá conhecendo os convites. Tem gente coçando a cabeça. Sabe por quê? O Egmar contou agora há pouco que a empresa estava funcionando normalmente. Estava funcionando, atendendo a clientela e provavelmente com muitos contratos para serem cumpridos. É aquele negócio, né? É aquela mania ruim que alguns empresários têm. É o tapa-buraco. Recebe a metade aqui, entrega ali. Mas chegou a tal ponto que até agora já são 16 pessoas, 16 denúncias que foram oferecidas contra essa empresa, contra esse casal. Inclusive, se o casal quiser se pronunciar, o nosso WhatsApp está aqui. A nossa produção está à disposição de vocês. A gente quer entender o posicionamento da empresa,
porque a suspensão já foi feita. O foco do PROCON não é esse, repito. O PROCON não quer suspender a atividade empresarial. Ele quer intermediar, mas infelizmente chega num ponto que aí, como poder de polícia que tem, o PROCON tem poder de polícia, poder administrativo, suspendeu as atividades da empresa e agora essa empresa vai ter que se explicar primeiro resolver o problema desse povo. Porque não é barato não, viu? Para você fazer um convite desse aí, não é barato. E a gente espera aí que a empresa tenha uma postura para resolver isso. Está devendo, não tem condição de entregar o serviço, estabelece um prazo. Eu já sei que já descumpriram vários, né? Mas agora o bicho pegou e pode acarretar em outras situações, inclusive criminal. Então tomem cuidado aí, vamos resolver esse BO, procura lá o PROCON, procura aí as vítimas, procura essas pessoas que não tiveram aí os seus convites entregues, não cumpriram o contrato, então vamos resolver isso daí. Tem o que, Alana? Tem nota da empresa, é isso? Ah, tá, o advogado acaba de enviar uma nota aqui para o nosso jornalismo. Vamos ler aqui, ó. Atenção, você que está me acompanhando, a produção está avisando aqui que tem essa nota. Em nota, o advogado da empresa disse que todos os contratos foram cumpridos somente de 2 turmas, uma delas que não concluiu o pagamento total e pediu cancelamento e outra turma por não enviar os conteúdos para produzir no tempo certo. Com isso, ocorreu atraso e a empresa já está cuidando disso com o advogado. Está aí o posicionamento da empresa. A empresa está contando aqui, essa nota enviada pelo advogado, que está tudo certo, né? Está tudo ok. Será? Não sei. Eu não acredito que o PROCON ia suspender isso à toa, não. Então deve ter muitas outras denúncias por trás, vamos pegar, saber direitinho, senta lá com o PROCON, procura resolver, tá? A nota da empresa que eu acabo de ler para você aqui no nosso Balanço Geral, no Cidade Alerta. Eu continuo com você aqui acompanhando essa história, você que está me assistindo, caso está nessa mesma situação aí, alguma turma por aí que está nessa situação, pode procurar aqui a nossa produção, que nós estamos à disposição de vocês, tá bom?